pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilo? Então, tá bom. Então pessoal, hoje eu vim para contar um pouquinho para vocês aí, né? A questão aí da família Perron, né? Aquela da antiga propriedade Arnold, é aquela que levou a história aí, né? Do Invocação do Mal, a criação do filme Invocação do Mal. Então o que acontece, pessoal? Começando aí, a família começa por Caroline e Roger e suas 5 filhas, né? Em janeiro de 1971, eles vão comprar a propriedade, né, Arnold, a antiga propriedade Arnold, e se mudar para essa propriedade. Lá no começo, né, quando eles se mudaram, os primeiros dias que eles estavam ali nessa propriedade, foi tudo tranquilo, tudo muito calmo. Quando começou algumas manifestações, eles passaram a ver algumas manifestações. Que tipo de manifestação? Às vezes ali uma vassourinha que estava escorada na parede caía, ou então ela se movia. Às vezes eles dormiam, no outro dia quando eles amanheciam, chegavam na cozinha, tinha aqueles montinhos de terra, sabe, de poeira ali, juntados, como se alguém tivesse varrido a cozinha ali, né, a residência, e ninguém tinha mexido com isso, porque estava todo mundo dormindo, né. Então começaram essas sutis manifestações aí, digamos assim. A partir que as filhas, né, eram 5 filhas, elas começam a ver alguns espíritos na residência. Mas até então não assustou, o início não assustou elas, porque eram espíritos de criança que ficavam correndo ali, né, brincando ali na casa, e como elas eram crianças também, então para elas aquilo se tornava normal. E inclusive de um senhor, que ele toda noite praticamente ele ia até ao quarto das meninas para se despedir com um beijo de boa noite. Então assim, eram aparições ali que não assustavam as meninas, né? Não tinha muita preocupação, porque ficava tranquilo, né? Elas não tinham medo, não passavam susto nem nada. Porém, começa-se, né, a ter umas manifestações um pouco mais mais violentas, digamos assim. Bater em porta, tipo como se fosse arrastado pelo assoalho, umas coisas um pouco mais pesadas, que para as meninas passou a assustar elas um pouco. Inclusive ali para Caroline e para o Roger também acabou se tornando aí algumas noites em claro ali, né? Eles passavam noites em claro ali por conta desses barulhos, porque isso incomodava muito eles. E o antigo morador, quando eles foram se mudar para fazenda, né? O antigo proprietário que vendeu para eles ainda ligou para eles, falou só: durmam com as luzes acesas, não queiram tentar dormir com as luzes apagadas. Eles até acharam estranho, né, no começo lá, né, porque não vamos fazer isso. Aí quando começou essas manifestações mais pesadas, eles passaram a entender por que o antigo proprietário tinha falado isso para eles, né. E o que acontece, pessoal? Aí começa a situação mais complicada, porque é quando vem a Beth Sheba, né, Sherman, que ela é uma bruxa, né? Na época eles diziam que ela era uma bruxa que fazia pactos, né? Faziam pactos. Inclusive ela carregou nas costas um homicídio de uma criança e também carregou a culpa por torturar seu próprio filho, que nem 1 ano tinha, e ela torturava ele ali, né? Cortava a pele dele, fazia algumas coisas para fechar pactos, né? Então assim, eu não alego que ela é uma bruxa porque ninguém nunca conseguiu confirmar isso, né? Que ela realmente era uma bruxa. Mas diziam que ela era uma bruxa e fazia pactos, né? Digamos assim, com espíritos malignos. Então o que acontece? A partir daí, quando aparece a Beth Sheba, começa a coisa a ficar mais complicada, porque ela tinha uma aparência muito assim horrenda, né? Diziam que ela parecia, era tipo, a cabeça dela era como se fosse uma colmeia desidratada, algo do tipo assim, e a cabeça pendida pro lado esquerdo, pro lado direito,
né, e cheio de vermes saindo ali da cabeça dela, e o seu corpo era todo deformado. Então, assim, uma aparência horrenda, né? E para as crianças isso, como elas viam, passou a se tornar noites ali digamos assim, em claros, né? Passar noites em claros por conta de medo dessa bruxa. E ela começa a sua manifestação de uma forma mais arrogante, assim por dizer, né? Porque ela começa essa bateção de assoalho, ela começa essa bateção de porta, ela começa, inclusive, tem alguns episódios ali que a Caroline conta, no momento que ela estava descendo a escada, ela foi empurrada de alguma forma, né? Por aquela força maligna ali. O que acontece? Ela tentou matar algumas vezes a Caroline, especificamente sufocada durante a noite, né, com travesseiro e tudo mais. Inclusive né, na história conta aí que teve um momento ali que teve até um certo uma ação dela ali que ela chegou a levitar da cama. Então, assim, você vê de poltergeisting ali, né? Uma sessão de poltergeisting ali. Você vê que é um espírito realmente maligno ali, que tá ali para atormentar. Tem um momento também que o Roger conta que ele escutou um barulho, né? No porão da casa. Ele sabia que era daquelas presenças espirituais que tinham ali, né? Porém, ele, pelo barulho ser tão intrigante, ele resolveu ir para ver o que era, né? E quando ele chega no porão, ele vê algumas coisas lá caídas no chão que não estavam e começa a catar, organizar aquelas coisas ali. E de repente ele alega, né? Sentir ali um toque do espírito ali, né? Nas suas partes íntimas. Então, quer dizer, esse espírito chegou a molestar os moradores ali da casa, né? Mas dizem que ela atingia mais a bruxa, mesmo o espírito da bruxa atingia mais a Caroline, porque o espírito se sentiu a dona da casa ainda e não aceitava que outra mulher tivesse ali aquele domínio da casa, né? Então ela tentava mais agredir a Caroline. E o que ocorre? Numa determinada noite existiu ali uma possessão, entre aspas, né? Uma forma de possessão da Caroline, que a Bathsheba chega a possuir ali a Caroline. E quando acontece isso, é que eles veem a coisa mais complicada. Então eles passam a procurar ajuda. É quando eles chegam no Ed e na Lorraine, né, Warren, que são os que vão ali tentar durante uma média de 6 meses ajudar esse pessoal, ajudar a família Perron. Só que o que acontece? Quando os Warrens chegam lá na casa para tentar ajudar, as manifestações começam a ficar ainda mais intensas, ainda mais complicadas, né? A coisa começa a ficar mais feia do que já estava. Até um ponto que eles tentam realmente digamos assim, numa tentativa frustrada ali, né? De exorcizar ali, né, de um exorcismo ali da Caroline com a possessão da Bathsheba. E nessa sessão eles veem a Lorraine, ela chega a ser arremessada de um cômodo para o outro. Então, assim, aí eles veem que realmente ele não tem opção, não tem alternativa. Eles não vão conseguir realmente tirar aquele espírito dali, aquele espírito maligno dali. E quando aparece esse espírito dela, os outros tudo se cala, tudo fica inerte, certo? Então eles têm ela como um espírito dominante ali. Os próprios espíritos que ficavam ali com eles na casa têm medo da Bathsheba, né? Então, assim, a gente vê que é um espírito realmente maligno. E o que se conclui? Até então, como eles viram que não iriam conseguir de forma alguma espantar ali, né? Conseguir exorcizar aquela casa a ponto de tirar todos os espíritos dali, inclusive da Bathsheba, né? Eles viram para a família Perron e falam:
conselho que eu dou para vocês é se mudarem daqui, que é que vocês não vão ter paz. Isso tinha mais ou menos 2 anos que eles estavam na casa. Eles vão viver mais 8 anos nesse inferno, porque eles não tinham condição de se mudar, não tinham condição de comprar um outro local para se mudar. Então eles vão, durante 8 anos, eles vão juntar um dinheiro para comprar uma outra propriedade. Só que lá no filme é um pouco floreado o final. E na história em si mesmo, na real história, diz que não acabou muito bem como acaba no filme, né? Até então, onde se sabe, diz que as filhas ali começaram a ficar loucas, né? Ter alucinações e tudo mais. A própria Caroline também diz que ela ficou bastante atordoada, né? Com a situação. Então, assim, existem 2 vertentes. Uns dizem que eles, em 1980, se mudaram para Geórgia. Em 1980, eles conseguiram comprar uma casa e se mudaram. E outros alegam uma outra situação. Algumas fontes aí que eu procurei também alegam que, no caso do Roger, ele faleceu por questão desses espíritos, né? Na verdade, por questão do espírito aí da Bathsheba. A Caroline parece que foi parar num hospício, né? E as filhas ficaram à mercê ali daquela situação, ficaram sozinhas na propriedade. E aí, inclusive, uma também, ela chegou a tentar suicídio, né? E tudo mais. Aí, completando, pessoal, a Bathsheba, ela suicidou-se, tá? Ela se matou na fazenda mesmo, na propriedade. Ela cometeu um suicídio numa árvore que tinha atrás de um celeiro lá. Ela foi cometer o suicídio naquela árvore, tá? Então, assim, a gente vê que realmente é uma questão, um espírito já atordoado desde sempre, né? A fazenda, ela tem uma idade muito grande, porque se passaram 8 gerações naquela fazenda, e diz que nessas 8 gerações foram muito homicídios, e é de uma mesma família, 8 gerações de uma mesma família, e diz que dessa mesma família foram homicídios que aconteceu, foram suicídios, afogamento de criança. Então, assim, diz que o que cerca aquela fazenda é toda uma história maligna mesmo, uma história macabra. Então, por isso que vem tantas manifestações, por isso que vem tantas situações dessa forma, tá, pessoal? Então é isso aí, queria trazer um pouco a história para vocês aí da antiga propriedade Arnold, né? Que deu origem ao filme Invocação do Mal. Existiam algumas outras situações que, por exemplo, teve o Invocação do Mal, Annabelle, teve alguns outros filmes também, né? O Invocação do Mal 1, o 2, o 3, Annabelle. Então foi tudo tirado baseado nessa fazenda. Depois eu vou vir trazendo um pouco mais das histórias que tem dessa fazenda para vocês, tá? Pra vocês ficarem por dentro. Certinho, pessoal? É isso aí então. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.